Neste vídeo você vai entender por que tantos BBBs perderam um prêmio maravilhoso que podia garantir a tranquilidade financeira deles. Como isso aconteceu e principalmente por que isso aconteceu e o que nós podemos aprender com a história deles. Então vamos lá, se você não me conhece, primeiramente, meu nome é Luiz Gustavo Martinez, eu sou educador financeiro e desde 2010 eu venho estudando o mercado e a bolsa de valores, mas por um outro ângulo, não só a questão de análise de ações, mas também como funciona a psicologia financeira e a neurociência, para entender como o cérebro humano funciona quando tratamos de dinheiro. Então vamos lá, sem enrolação, o que aconteceu aqui e o que você pode aprender com eles. Então vamos lá aos casos. Primeiramente, nós temos aí que vários vencedores do Big Brother Brasil, desde a primeira edição inclusive, assumiram que eles perderam todo o dinheiro do prêmio. E todos têm uma característica muito comum. Olha que interessante. Isso aconteceu em muito pouco tempo. Nomes como a Paula do BBB 19, Domini do BBB 3, Cida do BBB 4, Max do BBB 9 e Rodrigo Cowboy do BBB 2 relataram que nos últimos anos eles torraram todo o dinheiro ganho sem qualquer controle e muitos deles ainda contraíram dívidas. Como é que isso pode acontecer? Vamos entender esses casos. O primeiro caso que nós vamos estudar aqui é do Rodrigo Cowboy, que era do BBB 2. Ele ganhou um prêmio de 500 mil na época. Hoje esse valor equivaleria, para vocês terem uma noção, a 2 milhões e meio de reais. E aí o que ele fez? Ele comprou imóveis para as filhas, alugou uma fazenda, porque ele acreditava que esse era o negócio dele, e comprou 1.000 bezerros. Aí o que aconteceu? Os negócios não deram certo por várias conjunções e ele precisou morar de aluguel em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Teve que alugar os apartamentos que deu para as filhas, para ele poder ter uma renda extra, ficou sem nada no bolso. E acabou que hoje ele trabalha como corretor de imóveis, ou seja, ele voltou à estaca zero. E aqui é que está a primeira grande lição que a gente tem que tirar. As pessoas geralmente, quando elas chegam num valor muito alto ou quando elas ganham um valor muito alto, elas ficam deslumbradas e elas acham que esse dinheiro não vai acabar. Só que tem um ditado que é muito sério e simples, que é: o dinheiro não aceita desaforo. Guardem isso para suas vidas. Várias pessoas chegam no 1 milhão, 2 milhões, 3 e até mais e acham que a vida está resolvida. E aí elas se esquecem que aquele dinheiro tem que trabalhar por elas. Primeiro, porque você tem o aspecto da inflação, que a gente já tratou aqui e que ele vai corroendo o seu poder de compra. Segundo, você cria um estilo de vida para você que você não consegue sustentar, mesmo tendo muito dinheiro. E aí o que acontece? Em pouco tempo, ele acaba destruindo o seu patrimônio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E essa é apenas a primeira das nossas histórias. Vamos então à próxima. Vamos para o caso agora do Domini. Assim como o Cowboy, o Domini ganhou os 500 mil reais, hoje, lembrando, equivalente a 2 milhões e meio de reais, no BBB 3. Isso foi em 2003. E ele também perdeu tudo em pouco tempo. O que aconteceu? Sem entender direito, sem saber e se aprofundar no negócio, ele acabou investindo em terreno e imóveis. Por quê? Porque muita gente fala: não, imóvel é seguro, vai no imóvel, é tranquilo, isso não vai ter erro. E acreditem, eu estou passando uma situação dessa. Eu tive um imóvel deixado em herança, no valor mais ou menos de 500 mil, só que quando você coloca à venda, por uma série de fatores, você não consegue atingir aquele valor. Então você acaba tendo que colocar à venda por um valor muito menor. E se você erra a mão aí nos negócios, na compra dos terrenos e imóveis, você fica com isso na mão, fica com uma série de impostos e depois não consegue passar isso à frente e aí você acaba tendo que queimar isso, tendo que vender no desespero. Além disso, o Domini investiu na carreira musical e ainda comprou um posto de gasolina. Adivinha se alguma coisa disso prosperou? É óbvio que não, porque ele não foi procurar estudar, não foi procurar o conhecimento primeiro. Ele simplesmente foi lá, colocou o dinheiro
e falou: seja o que Deus quiser. E é aqui que a gente tem que entender a segunda lição. Dinheiro sem o conhecimento anterior não resolve nada. Do jeito que ele bate na sua mão, ele vai embora. Porque não dá certo. Você tem que ter, primeiro, saber gerenciar esse dinheiro, saber fazer o seu planejamento, para depois, aí sim, conquistar esse dinheiro. Entendam isso. Agora vamos para o caso mais recente, que é o caso do Davi Brito, do BBB 24. Então ele ganhou, entre prêmios e carros e outras coisas que ele ganhou durante o concurso, o BBB, ele levou para casa 2 milhões e 900 mil reais. Isso em 2024. Em menos de 2 anos, ele acabou perdendo todo o dinheiro. O que acontece aqui? Olha como a história se repete. Projetos mal sucedidos, falta de planejamento e alguns problemas com desgaste da sua imagem, que ele fez aí algumas parcerias e algumas empreitadas tentando explorar essa imagem de influencer dele, acabou que não deu certo, ele errou a mão e aí o prêmio acabou sumindo em pouquíssimo tempo. Então, novamente, você vê que ele não planejou, ele não conseguiu organizar os seus projetos e não pensou em uma forma de adquirir o conhecimento de onde ele ia entrar, aonde ele ia pisar, para então depois entrar. Ele simplesmente foi lá e se jogou. E aí, mais uma vez, deu errado, deu muito errado. E aí a gente acha aqui curioso, né? Se alguém ganhasse os mesmos 2 milhões e 900 mil do Davi e tivesse o conhecimento básico de educação financeira, e aqui eu não estou falando de nada muito mirabolante, colocasse esse dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, que hoje é o investimento mais seguro do mercado. Na média, nos últimos anos, ele teria 10% ao ano de rendimento. Então, com a experiência e com a disciplina de esperar esse dinheiro render e depois usar uma parte dele, você teria o seguinte: no primeiro ano você teria 290 mil de rendimentos e o patrimônio iria então para 3 milhões 190 mil. E a partir daí ele ganharia todo ano 319 mil. Se ele soubesse como proteger esse dinheiro da inflação, gastando aí 4% desses 10% que ele vai receber e os outros 6% ele colocasse, reaplicasse esse dinheiro para conseguir amenizar esse fator da inflação, ele teria 11 mil reais por mês para gastar e viver tranquilo. Quer dizer, ele esperou o primeiro ano para fazer essa bola de neve girar e depois começou a usar só uma parte pequena desse valor e reinvestir o resto. E aí ele ia ficar tranquilo o resto da sua vida. Mas o que acontece com o Davi? Como a maioria das pessoas, assim que recebe o dinheiro, ele quer comprar uma casa de 1,5 milhão, um carro de 300 mil, viajar e sair presenteando amigos e familiares. E aí uma coisa, né, é certo, como eu disse, o dinheiro não aceita desaforo e aí ele realmente vai embora, vai para as mãos de quem sabe como gerenciá-lo. Então, infelizmente, essa é a triste realidade do Brasil. A gente tem vários casos aí. Então você tem jogadores de futebol que ganham verdadeiras fortunas, você tem heranças que as pessoas recebem e muitas vezes não têm conhecimento de como manter isso, você tem prêmios de loteria, prêmios de BBB e vários outros casos em que as pessoas acabam perdendo tudo. De novo, por falta de planejamento e falta de busca de conhecimento. Tomam decisões burras e irracionais. E aí não dá certo. O grande problema que eu tenho visto nesses 16 anos que eu atuo como educador financeiro é que as pessoas não têm disciplina nem paciência para aprender. Elas acham que o processo, primeiro, de ganhar dinheiro tem que ser rápido. E quando esse dinheiro vem rápido, elas não têm também a disciplina e a paciência de buscar o aprendizado. E a maioria acaba gastando tudo e entregam o seu dinheiro a terceiros, porque elas não sabem o que fazer, então geralmente elas vão lá e entregam. Quando você entrega o seu dinheiro a terceiros sem saber o que está acontecendo, você concorda comigo que ele vai gerenciar o seu dinheiro da forma como ele acredita. E aí é que está o problema, porque você está entregando para outra pessoa um bem precioso que pode garantir o seu futuro, mas você deixa que ela decida por você. Isso nunca vai dar certo.
tá? Foi por isso, exatamente por isso, que eu criei esse canal Dividendos Enriquece, com o objetivo quê? De alertar as pessoas sobre a importância de aprender a cuidar do próprio dinheiro e a se planejarem para o futuro. Então eu trouxe aqui apenas alguns casos para vocês compreenderem que as histórias são muito semelhantes. Elas mudam muito pouco, mas geralmente são os mesmos erros, os mesmos problemas. É a pressa, é aquela vontade de querer fazer, de aproveitar o hype, e muitas vezes não é assim que funciona. Eu espero que esse vídeo ajude no seu aprendizado, no seu conhecimento. Inclusive, eu estou deixando um outro vídeo aqui, o oposto desse, para você entender como uma pessoa que sai do zero, que é uma pessoa simples, uma pessoa trabalhadora, constrói um patrimônio exatamente com paciência, disciplina e buscando conhecimento. Essa história é muito interessante e vai te ajudar porque você vai ver o outro lado dessa mesma moeda. Assista aí e até o próximo vídeo.